Olá, olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos conversar aqui hoje sobre a TUST e a TUSD, a tarifa de transmissão e distribuição de energia elétrica. São as tarifas que a gente paga por usar a energia elétrica em nossas residências, por exemplo. Se esses valores estão dentro ou fora da base de cálculo do ICMS. Mas, na verdade, o que importa aqui mesmo é que essa tese é velha. Provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre isso. Se não ouviu, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também. É que, recentemente, o ministro Luiz Fux, analisando uma ADI dos estados, do estado de Pernambuco, inclusive do governador do estado de Pernambuco, ele avaliou e suspendeu os efeitos de um dos artigos da Lei Complementar 194, aquela dos combustíveis que veio há algum tempo atrás, que trata da seletividade, não só da energia, da comunicação, como também dos combustíveis, do transporte, que, aliás, está gerando um alvoroço aí desde que a norma foi publicada. Essa lei complementar é a 192, eu estou falando necessariamente aqui da 194. Muito bem. A gente tem aqui esse cenário. A Lei Complementar 194, ela manda excluir efetivamente a TUST e a TUSD da base de cálculo do ICMS, alterando a redação da Lei Complementar 87/96, que é a Lei Candir. E agora o ministro Luiz Fux, ao analisar a ADI do Estado, o que fez? Suspendeu a eficácia apenas desse dispositivo, embora essa ADI tratasse também sobre outros temas. É isso aqui que eu quero conversar um pouquinho mais com vocês, as implicações e o que isso pode gerar dentro do ambiente empresarial ou seu mesmo na qualidade de pessoa física. Para quem não me conhece, eu sou a professora Renata Belin, sou professora dos cursos de pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas, PUC, USP, IBMEC, entre outras universidades. Também sou doutora em Finanças e Tributação pela UERJ, tenho uma série de livros e artigos científicos publicados, advogada há mais de 22 anos e atualmente ocupo uma das cadeiras no CARF, que é o órgão de julgamento de segunda instância no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais na esfera federal. Então, a gente vai conversar hoje sobre essa questão da TUST e da TUSD comporem ou não a base do ICMS e, consequentemente, o porquê que o ministro Luiz Fux veio, então, a suspender a eficácia do dispositivo que mandava não incluí-las nessa base, e, com isso, reduziu-se as contas de energia. Porque, afinal de contas, se não está na base, eu pago menos. Se está na base, eu pago mais. A grande problemática aqui é exatamente essa. O que acontece, gente? O que é TUST e o que é TUSD? É a tarifa de transmissão, de distribuição, transmissão, e a segunda de distribuição e de transmissão. TUST, distribuição, TUSD, TUST, transmissão, TUSD, distribuição de energia elétrica. Só para vocês entenderem rapidamente aqui o contexto desse negócio. Como é que a gente compra energia elétrica? Hoje em dia, e sempre foi assim na maioria dos casos, você compra hoje energia elétrica das concessionárias. Né? A Light, a Enel, a Ampla, seja lá, dentro do seu estado, qual é a concessionária que você compra a energia elétrica. Acontece que a gente não tem, assim, a liberdade ou autonomia para comprar essa energia elétrica de que a gente quer. É lá da Enel, aqui no caso de São Paulo, é lá da Light, no caso do Rio de Janeiro, não tem essa opção. Mas existem outros contribuintes que, por força da possibilidade dessa energia hoje ser vendida por outras, ou pela mesma distribuidora, ou por outras empresas, eles têm a possibilidade de negociar esse preço. São chamados consumidores livres. Eles não são obrigados a consumir da Light. Eles podem, mas não é obrigado, porque tem outras formas de você negociar essa compra de energia elétrica. Então, tudo começa, gente, a questão da energia da década de 90, que todo esse cenário estava contido na mão dos estados. Ou seja a transmissão, a distribuição, a geração e o próprio comércio estava na mão de empresas estatais, que as vendiam para o consumidor em geral, inclusive para as empresas chamadas cativas. Cativa por quê? Porque você não tem opção. É esse o nome que se dá. Depois, né, de todo esse cenário e da crise do cenário do setor energético, ou mesmo o Plano Real, que gerou todo um alvoroço na economia lá na década de 90, passou-se a ser importante buscar outras alternativas para expandir esse setor. Foi quando, então, deixou de ser monopólio dos estados essa transmissão, geração, distribuição e a comercialização da energia elétrica, que passou, então, a ser subdivididas em etapas. Tem a geração, a transmissão, a distribuição e a sua consequente
comercialização. Não necessariamente dentro de um pacote só. Às vezes, por pessoas jurídicas diferentes. Então, tem aquele cenário de que você separe, então, as etapas do processo de venda da energia elétrica e, consequentemente, gera uma segunda possibilidade. Aí nasce a história do consumidor cativo, nós, que compramos desses órgãos, dessas concessionárias de energia elétrica, e por isso a gente paga a tarifa de energia e a tarifa de fio. Dentro dessa tarifa de fio está a TUST e a TUSD, que é a tarifa de transmissão e a tarifa de distribuição da energia elétrica. Agora, aqueles grandes consumidores que podem buscar essas mesmas empresas ou outras para fazer a compra da sua energia elétrica, nesses casos, eu só pago a tarifa de fio. Eu não tenho essa tarifa de energia. E com isso você faz girar o dinheiro, paga mais barato. E aí, então, a gente tem essa diferença entre contribuinte de cativo, que é esse que não tem opção, e o contribuinte livre, que tem a opção de comprar essa energia, transigindo melhor o seu preço, estando sujeito apenas à tarifa de fio. A grande diferença está na forma, na compra dessa energia elétrica. E já sabendo o que é, então, fio, o que é a tarifa de energia, o que é TUST, o que é STUSD, e sabendo como é que funciona mais ou menos o nosso cenário, por que se discute, quando a gente paga nossas contas de energia elétrica, os estados, diuturnamente, ele manda incluir esses valores da tarifa de fio, ou seja, transmissão e distribuição, na base de cálculo. E se está na base de cálculo, obviamente que o valor a pagar é maior e, consequentemente, o ICM está dentro do valor do produto, é um tributo, é um imposto que compõe a própria natureza do produto vendido, consequentemente aumenta, obviamente, né, a carga tributária, lembrando que nós, consumidores, é quem vamos suportar o ônus. Lembre que o ICMS é um tributo indireto, quando o ônus econômico da cadeia recai sobre o consumidor final, que é o consumidor de fato, que vai arcar com os ônus da cadeia no ICMS. Lembramos disso. Então, se ele está na base, paga mais ICMS, eu vou suportar mais. Fora da base, menos ICMS, tira da base final, eu suporto menos. Então, essa questão, na verdade, tratava sobre a possibilidade ou não de se tributar no ICM. O que é o ICMS, gente? Na modalidade mercadoria. Operação de circulação de mercadoria. É uma operação mercantil, ou seja, com intuito lucrativo, é aquela que gera lucratividade, de uma circulação jurídica, transferência de bens para pessoas jurídicas diferentes e não entre os mesmos titulares, ou seja, estabelecimento do mesmo titular, lembra da DC 49. Mas se você está transferindo propriedade, você tem a circulação jurídica e é essa apta a gerar a incidência do CM. Então, você tem uma operação mercantil de uma circulação jurídica que implica a transferência da propriedade. E não é de qualquer coisa, é de uma mercadoria. Todo produto nem sempre é uma mercadoria, embora toda mercadoria é necessariamente um produto. E o que é essa mercadoria? É aquele bem destinado à revenda com a finalidade lucrativa. E aí você completa o conceito. Operação mercantil, logo que eu vou vender o quê? Tem que ter intuitos e atos de mercancia, revenda com finalidade de lucro. E, consequentemente, a circulação tem que implicar o que é a transferência da propriedade, por isso a adotada, isso é pacífico, é a circulação jurídica. Então, se eu sei que eu tributo no ICMS mercadoria, a operação com circulação de uma mercadoria, no caso aqui é energia elétrica, será que eu poderia incluir na minha base de cálculo a TUST? Será que ela equivale à própria venda da energia elétrica? Isso é muito controverso ainda nos tribunais. É uma tese que, é claro, se você não apresentou ainda para o seu cliente, ainda é válida, porque ainda está nebuloso. A gente tem vários cenários no âmbito do STJ. Tem mais decisões até não dando, né? Porque como a etapa do processo produtivo da energia ela foi segregada, alguns ministros entendem que, na verdade, ela foi segregada, mas é uma coisa só. E se é uma coisa só, está dentro da base de cálculo. É uma forma de ver. Ou outra que você não pode discernir o cativo do livre. E o cativo do livre fica diferente, exclui de um e não exclui do outro. Como se fizesse alguma diferença, na minha opinião. Não faz, mas enfim. Não é disso que a gente está tratando aqui. Então, a gente sabe que tem a tese, tem várias decisões do STJ dizendo que, a princípio, não se poderia excluir, a gente tem algumas decisões, embora o recurso efetivo sobre a matéria ainda não tenha sido definitivamente julgado. Aliás, a ministra Regina Helena, ela traz o voto dela, que é exatamente contrária à posição que hoje a gente tem no STJ, de que deveria sim ser excluído. Porque aqui a transmissão e a distribuição são meras atividades de meio para se atingir o fim, que é a venda da energia elétrica. E, portanto, elas não poderiam estar dentro
da base de cálculo, porque violaria o conceito constitucional de circulação de mercadoria. Eu só tributo a mercadoria e não os seus agregados. E outros também dizem, também é outro argumento pró-Estado, é de que, para existir a venda de energia elétrica, tem que ter a distribuição e a transmissão. Então, elas compõem necessariamente o processo produtivo, logo estão dentro da base e deveriam compor. É aquilo, gente, argumento para dar e para não dar a gente tem. A questão é, o que será que vai ganhar dentro desse contexto que a gente vive hoje? Então, a gente tem isso aqui com relação à tese já antiga que existe. Nesse meio do caminho, surge a Lei Complementar 194. E a Lei Complementar do ano passado, inclusive, né? Ela trata textualmente de uma alteração da Lei Candir, a Lei Complementar 87 de 96, mandando incluir nas hipóteses de não incidência, ou seja, numa eventual isenção ou mesmo não incidência, que é não incidência pura, na minha opinião, porque se é não incidência pura é porque nunca incidiu. Então, se não é operação de circulação de mercadoria, eu tenho uma não incidência pura e a lei deixa claro que a TUST e a TUSD não compõem a base de cálculo do ICMS nas contas de energia elétrica. Alterou-se a norma. Essa mesma lei complementar 194, embora não seja disso que a gente venha falar agora, ela também trouxe a característica da essencialidade para outros produtos que não a energia e a comunicação, como o transporte e o combustível. E aí os estados, obviamente, por força de todas essas questões, buscaram, em várias ADIs, a tutela do poder jurisdicional para declarar a inconstitucionalidade de parte desses dispositivos, seja com relação à seletividade em alguns outros produtos e serviços, seja aqui na exclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS, por questões de ferir a autonomia dos estados e, consequentemente, o pacto federativo. Teria o Estado aqui, a União Federal, extrapolado os seus limites ao trazer uma rúbrica que, teoricamente, poderia ser tributada para tirar da tributação e, com isso, extrapolar os lindes da sua possibilidade de limitar por meio de lei de normas gerais, assim como o Estado de tributar por meio da sua lei ordinária. Talvez essa lei complementar ela não pudesse fazer essa restrição. Isso se você entender que é tributado. Porque se não for tributado, tudo bem, só diz o que já se sabia que não iria incidir. Que hipótese de não incidência, eu não preciso de uma lei para me dizer que eu não tenho que pagar. E quando ela existe, ela é uma não incidência didática, para deixar claro, olha, não incide mesmo. Certo? Então, tem essas particularidades. Fato é que, nas últimas semanas, o ministro Luiz Fux, que é o relator de algumas dessas ADIs, principalmente essa ADI de Pernambuco, para analisar, então, a suspensão da vigência de algumas desses dispositivos. O que aconteceu, gente? Os estados internalizaram a lei complementar e começaram a excluir dessa base de cálculo do ICM Energia, a TUST e a TUSD, em obediência à lei complementar 194, que alterou a Lei Candir. Então, eu tenho aqui o respeito. Então, os estados excluíram e, consequentemente, reduziu-se de forma consequência, né? Olha, se eu tiro, eu diminuo o valor a pagar nas contas de energia elétrica. Só que isso gera, obviamente, um impacto nas contas públicas. Ninguém tem dúvida disso. E gera um impacto também no repasse aos municípios, que parte desse ICMS é repassado aos municípios pelas regras de repartição das receitas tributárias. E vários desses argumentos, o Pacto Federativo, a autonomia dos estados, a questão de violação das receitas, a perda da arrecadação, isso tudo foi levantado na ADI e sensibilizou o ministro Luiz Fux, que deferiu parte da liminar para suspender apenas a vigência do dispositivo que mandava incluir a Lei Complementar 87/96, a não incidência sobre a TUST e a TUSD. Entendeu o ministro que ali deveria, caso amanhã depois viesse a ser declarado incondicional, ou mesmo a entender que ele entende que de fato é incondicional, embora não tenha falado textualmente, e nesse sentido, se permanecesse em vigor esse tempo todo, geraria uma perda aos cofres públicos. Entendeu também o ministro, já deu a entender que talvez a União não tivesse aí competência para tratar sobre essa matéria. Ela teria extrapolado dos seus limites na forma como os estados estão pleiteando. Então, aí o ministro resolveu, então, suspender a eficácia do dispositivo que altera a Lei Candir, que mandava excluir o TUST e a TUSD da base de cálculo do ICM, e, a partir desse momento, os estados voltam a incluir na base de cálculo do ICM energia elétrica a TUST e a TUSD, e foi por isso que as contas de energia aumentaram.
Tirava da base, pagava menos. Inclui na base, pago mais. Isso aí é matemático, não precisa ser gênio para entender isso aqui. Então, a gente tem essa particularidade. Na data de hoje, dia 24 de fevereiro, começou o plenário virtual a avaliar essas questões, as questões de mérito e a manutenção dessa liminar. Mais ou menos aí tem até o dia 10 é plenário virtual, mas pode ter pedido de destaque, pode ter pedido de vista, pode ter trocentas mil coisas aí dentro desse cenário. Então, pode ser que a gente ainda não tenha uma perspectiva ainda definitiva sobre essa questão. E o que a gente faz com isso tudo? O que é a minha sugestão, gente? Continuem a buscar os seus clientes e a propor ação. A tese é boa, é. É 50-50. Ali, na minha opinião, está ali, bem ali no possível. Não sei que é. Tudo depende também, não é só da técnica, né? Depende também das questões políticas que envolvem, do que o Estado... A gente tem um voto muito bom da ministra Regina Helena, mas temos outros que também são... Dá para entender, você pode não concordar, mas é linear o raciocínio para não dar. Então, o que será que vai prevalecer no STJ que julga a matéria infraconstitucional que já está sendo avaliada? Até porque o Supremo falou no primeiro momento que não tem matéria constitucional ali. Mas agora tem sim uma matéria constitucional. E se o Supremo avaliar isso agora, antes dos recursos repetitivos, é claro que uma coisa vai influenciar na outra. Vamos imaginar que venha a ser declarada inconstitucional no plenário do Supremo de que a TUST e a TUSD não podem ou não estar na base de cálculo ao alvedrio dos estados. E que a lei complementar não poderia tratar dessa forma, sob pena de violar a autonomia. Tudo leva a crer que pode ser tributado. Eu tiro se eu quiser, se tiver convênio. Lembra que benefício fiscal do ICMS tem que ter convênio que permita, sob pena de inconstitucionalidade. E aí legitime todas essas ações que ficam aí em trâmite, provavelmente vão perder, e essa tese morre, e o contribuinte sai perdedor. É uma hipótese, né? Julga, União, você extrapolou do seu limite, você não podia falar sobre isso. Isso aqui não é uma hipótese de não incidência pura, ele pode falar. Poderia estar dentro da base, dentro do contexto da energia, isso aqui é a operação como um todo, então pode tributar. Se o Estado quiser tirar da base, se tiver convênio que permita, isso é um problema dele. Você não pode tratar sobre isso. E aí, se ele falar algo sobre isso, a gente já sabe o que vai acontecer nos RESPs que estão pendentes de julgamento. Ora, é constitucional a inclusão do ICMS, da TUST e da TUSD na base de cálculo, e provavelmente nada disso vai mudar, e a gente vai continuar pagando a TUST e a TUSD na base de cálculo do ICMS, como sempre foi. É um ponto. Agora, se entender-se que a TUST e a TUSD realmente não é uma extrapolação da União, que realmente é uma hipótese de não incidência, e a norma ela só vem a dizer, olha, não vai incidir sobre isso aqui, porque não é circulação de mercadoria, aí a gente ganha uma luz no fim do túnel para virar o jogo do lado de lá. Aí, se ela nunca esteve, ela não poderia estar, e a gente ganha também lá no STJ. Então, uma coisa está ligada na outra, sabe-se lá o que vai acontecer. Estou te colocando aqui algumas particularidades, né, alguns exercícios de futurologia, né, para a gente tentar imaginar o que vai acontecer. Então, a gente tem aqui esse cenário sobre essas questões. Continue a entrar com a ação para o seu contribuinte, se for o caso, se ele estiver dentro dessa realidade. Porque vai que ganha. Modula efeito, você não entrou com a ação. Então, hoje em dia, a advocacia ela tem que ser extremamente preventiva. Não esperar o Supremo ou o STJ definir o que quer que seja. Não, você tem que se antecipar para, eventualmente, ganhar alguma coisa, porque modulação, quando o contribuinte ganha, ela sempre existe. Então, você tem que se blindar de um eventual efeito danoso, caso você não tenha entrado com a ação, para aquele cliente ou aquele cliente não tenha ajuizado. Mas é claro que você tem que averiguar também, que como eu estou falando de ICMS, muitas dessas empresas têm benefícios fiscais setorizados, vamos imaginar que eles sejam constitucionais. E muitas das vezes esses benefícios fiscais condicionam ao não ajuizamento de ações contra o poder público. Lembra que é benefício, você adere se quiser e cumpre as condições. Então, você tem que ver aí se o seu cliente ele tem algum benefício e, eventualmente, uma ação desse porte acaba prejudicá-lo. Então, seja coerente, estude o tema, não é simplesmente vir uma tese, isso aqui vou sair panfletando para Deus todo mundo. Calma. É uma tese boa? É. Mas tem contribuinte que não vai usufruir dela, não porque ele não tem direito, é porque se ele dela se valer, ele perde um benefício e fica pior ainda. Então, tem vários alunos que têm essas situações em alguns estados da federação e não entram com a ação, não porque ela não é válida, é porque é melhor ficar quietinho do que perder um benefício que na hora da conta é muito melhor. Então, você estou te dando aí uma dica,
importante, isso aí acontece, a gente tem várias dicas desse nível no curso de teses e oportunidades tributárias, a próxima turma vai ser aberta agora, na próxima semana, então fica aí esperto que tem mais de 40 teses pontuadas, o curso tem mais de 50 horas gravadas e ainda temos encontros ao vivo, né, uma vez por mês, durante 6 meses, para a gente trocar ideias sobre as loucuras que acontecem na atualidade ou sobre alguma tese que não tenha ficado clara para você. Então, só fazendo aqui um adendo, né, e mostrando para vocês, se tiver interesse, fique esperto, ou me manda um direct, ou me manda aí um comentário, ou me segue no Instagram, que é lá o @RenataBilim, onde lá é que a gente faz essas divulgações. Então, se você estiver esperto aí com isso, guarda essa aí para a próxima semana. E aí, então, a gente tem aí esses insights para vocês não prejudicarem o seu cliente. Porque, às vezes, aquele que não tem a dinâmica do tributário no dia a dia, sem querer, tentando acertar, ele acaba errando e prejudicando o cliente. Então, a gente tem que ter coerência, tem que entender que não é só um pedacinho, existe um macro que você tem que avaliar para evitar que aquele cliente, às vezes, o quê? Caia do cavalo e fique pior ainda. Então, preste atenção nesse contexto. Então, agora vamos definir, vamos esperar o que o Supremo vai tratar sobre a LLC 194, a questão da seletividade, né, da energia, do combustível, energia elétrica e comunicação, a gente já sabe que ganhamos. Agora falta combustível, falta o transporte, que ainda vai avaliar se imiscuiu ou não na questão da seletividade e na autonomia dos estados. Com relação à TUST e à TUSD, sabemos então que está suspenso por força da liminar deferida pelo ministro Fux, que entende que a conta pública que tem que ser levada em conta, inclusive os repasses aos municípios, e que aparentemente a União teria ultrapassado os limites a que ela teria dentro de uma lei complementar, entrando aí na esfera de competência e autonomia dos estados. Por isso que ele deu a liminar. Então, a gente tem que ficar esperto que, dependendo da análise disso aqui, isso vai impactar diretamente na tese antiga do TUST e da TUSD, que estão sendo analisadas no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Então, são essas as observações que eu queria deixar aqui para você. Qualquer outra dúvida, deixa aí embaixo nos comentários para mim. Se você chegou até aqui, não esquece de se inscrever no canal, apertar o sininho para novas notificações, vídeos toda semana, ou às vezes não necessariamente, às vezes até mais de um, dependendo das notícias que acontecem. Eu sempre trago coisas importantes, atuais e que você possa utilizar no seu dia a dia imediatamente. É isso que eu quero aqui com vocês. Muito obrigada por chegar até aqui. Qualquer coisa, deixe o seu comentário que eu terei prazer em ler e te responder. Até o próximo vídeo.